Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje, nessa data histórica para todos nós. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. As nossas tão sonhadas e esperadas aulas bíblicas. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, tentando aprender um pouquinho mais, conhecendo mais a palavra de Deus, porque a Bíblia é um dos livros mais conhecidos, ou podemos dizer, é o livro mais conhecido de toda a história da humanidade, isso falando externamente, e quem sabe um dos livros poucos conhecidos internamente. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. E como nós estamos iniciando essa aula bíblica, eu gostaria que você providenciasse algumas coisas para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. A primeira coisa é a Bíblia. Você sem a Bíblia, como vai estudar a Bíblia? Então, primeiro, providencie a Bíblia. Você vai dizer assim, sim, mas e qual a Bíblia que eu posso usar para esta aula? Qualquer uma das Bíblias, qualquer uma das traduções católicas. Por que é que eu digo traduções católicas? Por causa da quantidade de livros. A nossa Bíblia católica, ela possui 73 livros reconhecidos como inspirados por Deus. Então você pode pegar qualquer uma das traduções. Por exemplo, essa é a tradução da Ave Maria. Você pode ter aí a Bíblia Pastoral, CNBB, tem a tradução também das Paulinas, enfim, tem tantas traduções, você pode pegar qualquer uma. Se você tem dúvida da sua Bíblia que você tem em casa, você pode tirar uma foto ou da capa ou das primeiras páginas onde está escrito assim, a Bíblia Sagrada e quem é a editora que publica. Você tira uma foto e envia para o meu WhatsApp e aí eu vou tirar essa dúvida para você, tá bom? Tendo a sua Bíblia em mão, é bom que você tenha um caderno e uma caneta para fazer as suas anotações. Aí você pode fazer um caderno especial para estudos bíblicos, tá? Então, tendo esse material e boa vontade, nós já começamos bem as nossas aulas. E aí eu gostaria já de início que a gente aprendesse um pouquinho, como a palavra de Deus foi escrita, para quem a palavra de Deus foi escrita, como ela está composta. E antes de mais nada, é importante ter o contato com a palavra de Deus. A gente aprende a estudar a palavra de Deus quando nós temos contato com ela. Por exemplo, você vai começar a folhear a sua Bíblia. Até mesmo na tradução da CNBB, lá nas primeiras páginas da Bíblia, vai estar um documento da igreja chamado Dei Verbum. É um documento que foi escrito sobre a palavra de Deus. Então você pode ler também, se você tem a tradução da CNBB. Ou se não, você pode acessar esse documento no site do Vaticano. Você entra lá no site do Vaticano, ali está em português esse documento chamado Dei Verbum, que é a palavra de Deus. É um estudo sobre a palavra de Deus, tá? Folheando a sua Bíblia, por isso já peguei essa edição com a letra maior, então é mais fácil até para você poder acompanhar também. Aí você olha nas primeiras páginas, vai estar os mapas, Às vezes a gente está ali estudando a palavra de Deus e a gente foram de tal região para outra região, e aí você pode acompanhar aqui, dar uma olhadinha nos mapas, Como era, inclusive aqui aparece, Jerusalém no tempo de Jesus. E essa curiosidade que nós precisamos ter. Outra coisa, às vezes a gente não sabe, onde está o tal livro, no Antigo ou no Novo Testamento. A Bíblia, lá no início dela, também possui um sumário, onde estão os livros e também as páginas. Claro que esta Bíblia aqui
não vai ser a mesma página da sua. Então, conforme a tradução e a edição, as páginas vão ser diferentes. Então, por exemplo, assim, eu vou dizer para você, encontre lá no livro do Gênesis. Onde é o livro do Gênesis? Com o tempo a gente vai sabendo, o livro do Gênesis é o Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Mas, por enquanto, ainda vamos supor que você não saiba. Aí você vai lá, onde tem o sumário. Eu não sei se você consegue ver. Acho que consegue, mais ou menos, né? Ali tem todos os livros, até dependendo da sua tradução da Bíblia, da edição, ali vai estar os blocos de livros, né? Assim como, por exemplo, o Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia. E do lado vai estar a página. Então, por exemplo, eu vou dizer para você, encontra lá no livro do Gênesis e você já sabe, olha, vou procurar aqui, livro do Gênesis, e aí as citações, tá bom? Estamos caminhando. Antes de aprendermos sobre as citações bíblicas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a divisão da Bíblia, como ela está dividida. Você já sabe, né? A Bíblia ela compõe 2 grandes grupos de livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas a linguagem grega há uma mesma palavra para a tradução aliança ou testamento. Então, por exemplo, às vezes você pode estar lendo alguma coisa e você pode encontrar ali Nova Aliança ou Antiga Aliança. É o mesmo que testamento. Então, a palavra grega tem uma mesma palavra para estas 2 traduções, aliança e testamento. Então, a gente poderia dizer a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ou a gente chama, né, como propriamente a nossa Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas isso é só para que a gente possa ter o conhecimento. A gente vai usar sempre essa nomenclatura, Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos aproveitar, né? Vamos ver se vocês entendem aqui a minha letra, para que a gente possa estudar junto também. Então, aprendendo primeiro que existem essas 2 partes. Vamos tirar aqui, tá? As 2 partes da palavra de Deus. Quais são elas? O Antigo Testamento, assim, AT, Antigo Testamento, e NT, Novo Testamento, tá? Essa será a nomenclatura que a gente vai usar, né, durante todo o nosso estudo. Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento ele é composto de 46 livros. Então vamos anotar aqui, Antigo Testamento, 46 livros. Você pode fazer esse esquema no seu caderno, aí você pode também escrever de uma forma que você entenda. Então, Antigo Testamento possui 46 livros. O total são 73 livros. Então, toda a Bíblia, ela possui 73 livros. A parte do Antigo Testamento são 46 livros. Vamos acompanhar aqui, onde encontramos a história de Israel. Então, vamos anotar aqui, vamos só apagar essa parte aqui, para que a gente possa falar agora só sobre o Antigo Testamento, tá? Então, o Antigo Testamento, 46 livros. Do que trata o Antigo Testamento? Da história de Israel. História de Israel. Tá? História de Israel. Eu não sei se vocês conseguem entender, eu acho que sim, né? Consegue compreender minha letra? Estou vendo no monitor ali, eu não estou identificando certinho.
Tá, o Antigo Testamento possui 46 livros que fala, conta a história de Israel. O povo que Deus escolheu para com ele fazer uma aliança. E aí vem o significado da tradução grega, aliança ou testamento. Então, Deus escolhe um povo, que é o povo de Israel, para fazer aliança com o seu povo. Então, essa é uma característica, porque é que Deus escolheu o povo de Israel para fazer aliança com o seu povo, tá? Aliança. Essa é uma palavra-chave, então, para que a gente possa entender. Deus que escolhe o seu povo para fazer uma aliança. Portanto, o Antigo Testamento é a história de um povo. E é isso que nós precisamos aprender. É a história de um povo. E daí, logo em seguida, nós vamos aprender que esta história deste povo é uma história de salvação, tá? Você vai perceber que tem pequeninos cortes assim no vídeo, porque de tempo em tempo a câmera precisa ser reiniciada, o cartão para, tá? Mas não vai impedir em nada as nossas aulas. Retomando, então, Antigo Testamento, que possui 46 livros, conta a história do povo de Israel, povo que foi escolhido por Deus para fazer uma aliança. E esta história deste povo é a história de salvação. Assim como nós, na nossa vida, temos a nossa história, que também é uma história de salvação. Vamos adiante. Mostra como surgiu e como viveu escravo no Egito. Como possuiu uma terra, como foi governado, quais as relações que teve com outras nações, como estabeleceu suas leis e como viveu a sua religião. Então são várias características deste povo de Israel. Agora aqui eu vou apagar, você só põe na sequência do teu texto aí, tá? Quais as características deste povo, esse povo de Israel? Tá? Vamos lá. Como viveu escravo no Egito, tá? Como possuiu a terra? Então, vai falar sobre a escravidão, no Egito, tá? Depois, a posse da terra, como possuiu a terra, a posse da terra, como foi governado, então o governo, como era. Isso é uma introdução geral do Antigo Testamento, tá? Quais as relações que esse povo teve, Acertar aqui. As relações. Tá mal, hein? As relações. Quais as relações, que teve com outras nações? Eu vou botar só uma abreviada aqui, com as outras nações. Tá? Como estabeleceu suas leis e a sua religião. Então, leis e a religião. Tá? Dá para entender? Então, mais ou menos assim está composto o Antigo Testamento. Vai falar sobre estes temas aqui.
sobre a escravidão no Egito, a posse da terra, sobre o governo, as organizações, né, que eles precisaram criar para viver essa aliança com Deus, as relações com outras nações, as leis e a religião. Tá? Vamos adiante. Apresenta os seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas e esperanças. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é a organização. Dentro dessa organização, depois você pode parar o vídeo e copiar rapidinho, ou se você já vai escrevendo antes de eu passar aqui para o quadro. Dentro dessa organização, tiveram as suas particularidades. Quais são essas particularidades? Eu até vou escrever com outra caneta, cada vez com uma cor. Quais são as particularidades, né, dessa organização? Ali está apresentado os costumes, não sei qual a cor que vocês conseguem visualizar melhor, mas acho que por enquanto está tranquilo, né? Os costumes, a cultura, os conflitos, as derrotas, e as esperanças. Eu prometo que com o passar do tempo a gente vai pegando o jeito para escrever aí no quadro e vocês possam entender certinho, tá bom? Mais ou menos isso é um resumão bem geral do que compõe o Antigo Testamento. Isso é a introdução para que a gente possa iniciar o nosso estudo, tá? Agora, para concluir essa apresentação, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre as citações bíblicas. Aqui, nessa aula de hoje, a gente vai só falar dessa primeira parte aqui, da divisão, e conforme as aulas vão acontecendo, aí a gente vai falando sobre a divisão também do Novo Testamento, como está dividido e tal, tá bom? Qualquer dúvida, mande uma mensagem. Esse vídeo aqui fica disponível no YouTube, então você pode escrever ali no comentário qual a sua dúvida. E ainda mais, nós vamos fazer uma live, assim que a gente atingir 5.000 visualizações, a gente faz uma live tirando dúvidas, né? As dúvidas que vocês vão apresentar e as dúvidas também que vão surgir durante a live, tá legal? Então vamos lá. Contato com a nossa Bíblia. Procure manter sempre esse mesmo contato. Vamos fazer algumas simulações de citação para que você possa entender. Primeira coisa assim, nós precisamos conhecer a pontuação na Bíblia, o que elas significam dentro das citações, entre os números. Isso eu não vou anotar aqui, mas você pode, conforme eu vou falando, você vai anotando aí no seu caderninho, tá bom? A vírgula, o que significa a vírgula numa citação? Separa o capítulo do versículo. É assim mesmo, vírgula. Separa o capítulo do versículo. O ponto, escreve aí, ponto. Indica um salto entre um versículo, indica um salto entre os versículos. Ler somente o número que precede e o que segue. Já já nós vamos dar exemplo sobre isso. O hífen é o contrário do anterior. Ler desde um versículo até o outro, sem omitir os versículos intermediários. Então se lê de um ponto até o outro, tá? Ponto e vírgula separa citações dentro do mesmo livro ou de um livro para o outro. Então é uma citação, ponto e vírgula, uma outra citação distinta, tá?
aqui eu vou falar só sobre o S e o 2S. Às vezes, numa citação, você pode encontrar assim. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e letra S. O que significa apenas um S? O versículo posterior. O que significa, na mesma citação, dois S's? Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, SS. E seguintes. Esse SS significa seguintes. Seguintes quantos? Os dois próximos capítulos. Os dois próximos versículos. Então você vai ler, por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Tá? Mas isso é só para que a gente possa saber. Vamos lá para um exemplo de citação. Vamos supor aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 13. Você sabe como ler essa citação? Então você vai lá. São Paulo escreveu mais de uma carta para a comunidade de Corinto. Então, a primeira carta aos Coríntios, a comunidade de Corinto, você vai lá na Bíblia, então você já procura ali no sumário, onde está a primeira carta aos Coríntios, aí você vai lá na página, aí você vai encontrar o capítulo 4, como é apresentado os capítulos na Bíblia. Vamos lá para o Novo Testamento. Aí você já vai ver alguma coisa mais... Vamos pegar aqui, ó. Aqui mesmo nos Evangelhos. Se você olhar na sua Bíblia, existe um número grande, né? No início, assim, fora do texto, número grande. Esse número grande significa o capítulo. E você pode ver, logo após esse número grande, sempre começa a letrinha pequena, né? O número pequeno, que é o versículo, né? Ou são os versículos, tá? Então, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, número grandão, versículo 6 até o versículo 13. Então, como a gente leu aqui, o hífen significa esse texto contínuo. Então, do versículo 6 até, poderíamos quase fazer aqui, né, um significado nosso, né, até. Pode escrever aí, capítulo 4, do 6 até o versículo 13, tá bom? E assim a gente vai aprendendo as citações. Vamos pegar um outro exemplo aqui, aproveitar, né, já que a gente precisa manusear a Bíblia, então vamos manusear ela. Vamos apagar esse aqui para ficar mais alto aqui, aí vocês conseguem ver melhor, tá? Entendido esse? Vamos agora a um exemplo que tem a ponta, uma coisa diferente. Vamos por aqui, ó, Jeremias, capítulo 32, versículos 17 até o 22, ponto 27 SS, tá? Um outro exemplo para vocês aprenderem. Então você vai procurar lá no sumário onde está Jeremias, você vai encontrar ali o número grandão, que é o capítulo 32, e você percebeu, né? O capítulo vem sempre antes da vírgula. Então, capítulo 32, versículos 17 até o 22, aqui temos um ponto, né? O ponto significa o quê? Interrompe o texto e retoma lá no versículo 27. Então, você vai ler o versículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, aí pula para o versículo 27 e aqui nós temos SS. Você vai ler mais
2 versículos. Então você vai ler lá Jeremias, capítulo 32, você vai ler o versículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, vai pular, versículo 27, 28 e 29. Se aqui tivesse apenas um S, seria o versículo 27 e o 28, tá? Ou poderia também estar assim, ó, a mesma leitura. Você poderia encontrar assim 28, tá? Se fosse um S. Se fosse 2 S's, quanto? 29, tá? É isso aí. Então, assim que nós iríamos ler, tá? Creio que, como uma introdução, para não dar muita informação, né, para não complicar as coisas, porque isso vai se tornar um hábito, a gente vai sempre estar falando sobre isso, mas apenas para que você já possa ir aprendendo. Como nós temos a reflexão do Evangelho diário, você pode já todos os dias. Então você vai lá, onde estão os evangelhos? Vai lá no sumário, vamos supor, Evangelho de Lucas. Aí você vai lá, Evangelho de Lucas, procura a página, aí você já sabe como encontrar. Capítulo é um número grande, os versículos são os números pequenos. Então você vai encontrar capítulo 1, por exemplo, dentro daquele capítulo 1, os versículos. Esse é o texto que nós vamos ler naquele dia, tá? Paramos então por aqui, para não dar um vídeo também muito extenso, né? Para que você possa acessar. Então, sabendo, sempre que nós chegarmos a 5.000 visualizações, nós vamos fazer uma live tirando dúvidas. Então agora você também vai assistir esse vídeo, vai estudar e vai compartilhar com mais pessoas. Essas pessoas também vão ter as suas dúvidas, vão escrever aqui no comentário desse vídeo e depois a gente faz uma live tirando todas as dúvidas, tá? A live a gente combina o dia, tá? Então sempre que atingirmos 5.000 visualizações, se hoje nós já atingirmos 5.000 visualizações, amanhã vamos ter essa live. Se vocês querem que eu trabalhe bastante, então acessem bastante, compartilhem bastante. Não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal de evangelização. Tá legal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, você que tem o meu WhatsApp. Se você não tiver, anote aí. É 51 98233 2381. Tá bom? Fiquem todos com Deus, santo e abençoado dia, um bom estudo da palavra de Deus, que nós possamos ter contato e conhecer sempre mais a palavra de Deus, para que nós possamos também construir a nossa história, que também é história de salvação. Fiquem todos com Deus.